Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos, à exceção dos sábados, por mais ou menos 15 minutos, o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte da obra, que trata dos exemplos, no capítulo 7, onde Kardec traz casos de espíritos endurecidos. Exatamente. E hoje nós vamos ver o caso de um espírito entediado. E esta comunicação se deu em Bordeaux em 1862. Um espírito entediado. Estava lá, tédio. Tédio é aquilo que nada muda, é sempre a mesma coisa, e a pessoa, encarnada ou desencarnada, pode ficar entediada. Vejamos então. Este espírito, diz Kardec, se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. E a pergunta é: o que vos levou a pedir preces? Resposta: estou cansado de perambular sem objetivo. Há muito tempo estás nessa posição? Atenção, 180 anos mais ou menos. Ui, já tínhamos visto lá um que estava 200 anos preso na casa, esse está 180 anos perambulando. Dá para ficar entediado mesmo, né? Cansou. 180 anos mais ou menos. E a pergunta: que fizeste sobre a terra? Responde: nada de bom. Item 2. Há um outro bloco de perguntas. Qual a vossa posição entre os espíritos? Resposta: estou entre os entediados. Isso não forma uma categoria. Resposta: tudo forma categoria entre nós, desencarnados, não é? Cada sensação encontra os seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. Então, as dores se atraem, não é? E os grupos são simpáticos até no desequilíbrio e na dor. 3. Por que, se não estáveis condenado ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? Resposta: estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Pergunta: fostes forçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós, quer dizer, contra a sua vontade? Resposta: essas são causas muito sutis para a vossa inteligência material, quer dizer, para o nosso entendimento de encarnados. Então, isto é algo assim, causas muito sutis para nós encarnados entendermos. E aí, o médium pergunta: tentai fazer-me compreendê-las, e isso será um começo de utilidade para vós. Resposta: eu não poderia, não tendo termo de comparação, quer dizer, eu não tenho com o que comparar no mundo encarnado para poder tentar explicar melhor. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas que lembram as cinzas ainda unidas entre elas. Quais foram as causas de seu nascimento? Isso tudo aqui. Sim. Quais foram as causas do seu nascimento ou, se queres, da destruição do papel? Essas faíscas são a lembrança dos traços terrestres que sulcam o espírito, ou seja, que marcam o espírito, até que ele haja dispersado as cinzas de seu corpo. Só então se reencontra essência etérea e deseja o progresso.
Então, ele não tem como comparar. E aí vem a explicação do médium para o espírito, que é o que vimos. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu. É interessante que ele diz que não tem termos de comparação, e o médium usa uma comparação do fogo com as faíscas no papel queimado. Faíscas que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento, ou, se queres, da destruição do papel. Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam, que marcam o espírito até que haja dispersado as cinzas de seu corpo. Só então se reencontra a essência etérea e deseja o progresso. Então, toda essa experiência da encarnação, com os erros que muitas vezes marcam, quando nós retornamos, conseguimos fazer uma apreensão da experiência. E isso vai nos ajudar depois, quando voltarmos, não é? Porque aí percebemos melhor onde erramos e depois, no caso aqui desse espírito, 180 anos de reflexão, estamos melhor, em melhores condições, não nas condições ideais. Melhores condições quer dizer que estamos melhores, ou às vezes podemos dizer assim, até de melhor forma, menos piores, não é? Mas menos pior já é melhor, não é? 4. Pergunta: o que pôde vos ocasionar o tédio que lamentais? Resposta: consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se fez sentir no nosso mundo, ou seja, quando ele retornou ao mundo espiritual, ele sentiu a consequência das más escolhas que ele fez, não empregando bem o seu tempo em boas obras. 5. Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Ou seja, eu estou entediado, mas se eu quiser fazer cessar, eu não posso procurar serviço, pedir ajuda, orar? Resposta: não. Nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade. Seria quase que uma doença mental, não é? Sofrem as consequências de sua existência, foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles, são abandonados a si mesmos, até que a lassidão desse estado, a lassidão é aquilo simplesmente de totalmente jogados sem ação. A lassidão desse estado, porque isso a lassidão envolve um certo tipo de prazer, não é? Ele escolheu viver isso durante a vida terrena. Então, de uma certa forma, é algo que é um desconforto confortável. Muitas pessoas vivem assim na Terra, não é? São abandonados a si mesmos, até que a lassidão desse estado neutro fará com que eles desejem mudar esse estado. Ou seja, chega uma hora que tudo cansa, tudo que é desequilíbrio, tudo que é erro, tudo que é afastado do bem, cansa-nos. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. A nossa essência é o bem. Então, quando estamos desviados do bem, num determinado momento ficamos realmente cansados. Tanto que ele diz que estava a perambular, não é? Há 180 anos. Então, paralisa a vontade, o tédio, não é? São abandonados, já vimos isso também. Então, a menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar
os seus esforços e perseverar. Então, olha a pergunta: os espíritos como vós que entram no tédio não podem fazer cessar? Podem fazer cessar quando querem progredir. E aí recebem ajuda. Eles, como ele disse também aqui, né, são abandonados a si mesmos porque se abandonaram, insistindo em ideias desequilibrantes. Apenas quando cansamos e retornamos à vontade de voltar a progredir, aí sim, é o que ele diz. Então, a menor vontade, quer dizer, diante da menor vontade que desperte neles, olha que misericórdia de Deus, encontram apoio e os bons conselhos de quem? Dos bons espíritos, para ajudar os seus esforços e perseverar. 6. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Resposta: ai de mim, bem pouca coisa. Deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. É uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não sabe o mal que está fazendo a si mesmo. Então, a preguiça é a mãe da ignorância. 7. As vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Resposta: mas sim, todas, mas muito fracamente. Fracamente. Pouco. Porque todas foram um reflexo uma das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. Quer dizer, tão pouquinho que nem dá para perceber direito. 8. Esperando que reconheceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? Pergunta o médium. Chamai-me para isso constranger-me, ou seja, fazer com que eu venha. Prestar-me-eis serviço, ou seja, será um favor que me fazes. 9. Podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Resposta: porque perguntas muito. Isso me fatiga, me cansa. Tenho necessidade de ajuda. Então, ele está ali sendo ajudado. Porque, olha só, ele está naquele tédio, porque está lá largado, não faz nada, não procura nada, mas já está cansado disso. Agora vem uma nota do guia do médium. Okay? Acabou a comunicação, acabaram as perguntas e respostas desse espírito entediado. E o guia do médium agora. É o trabalho da inteligência que o fatiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso. Ou seja, eles ajudam ele a escrever. Por quê? Porque ele está tão inerte que até pensar o cansa. Então, os espíritos o ajudam para que possa responder às tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como foi no mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti, ao médium, para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre senão como distração e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Então, podem permanecer assim séculos e séculos e séculos. Também aí chegam com frequência sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que têm que recomeçar, até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Tem que vir da vontade. Sem vontade, não há progresso, não há ação. Não é? Então, tudo cansa, nada como o tempo. Nada como o tempo. É isso, amigos queridos. Terminamos aqui este caso. Amanhã retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.